Tá todo mundo bem? Animado para mais uma aula de literatura? Eu espero que sim, né? Porque a aula de literatura é vida, gente. A aula de literatura é respiração. Espero que vocês estejam todos aí animadíssimos, porque é ritmo de festa. Nossa, que brega, né? Também achei brega, mas tipo, nem sofro. É, gente, eu nem sofro. A luz tá esquisita. Peraí, meu Deus. Ai, tá aparecendo meu quarto bagunçado lá atrás, meu nariz gigante aqui na frente. Peraí, eu acho que... deu certo, né? Mas, apesar de brega, hoje a gente vai ter aula de literatura e vídeo de literatura é muito bom, então eu gostaria que vocês valorizassem. Eu não sei colocar efeito de palminha aqui. Se por acaso tiver efeito de palminha, foi porque eu aprendi, tá? Se não tiver, vai rolar só eu mesmo. Mas hoje a gente vai continuar falando do nosso queridíssimo Camões. Só que ao invés da gente falar da vida dele, como foi no último vídeo, hoje nós vamos falar da super obra dele, Os Lusíadas. Espera aí que eu vou pegar o meu livro super antigo para vocês lembrarem. Depois de uma pausa mágica, achei aqui o meu livro. Tcharam! E nós vamos hoje estudar os Lusíadas propriamente dito. Então nós vamos estudar o texto, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os Lusíadas, ele foi publicado em 1572. No outro vídeo eu falei que ele tinha sido publicado em 1570 em alguma coisa, mas então agora só para formalizar, ele foi publicado em 1500... Tá cortando a minha cabeça, eu não tô uma boa gravadora de vídeos hoje, gente. Mas ele foi publicado em 1572. É interessante que vocês anotem isso para que fique uma informação mais bem feita. A gente precisa ter isso, certinho, criaturas? Quando a gente fala em Os Lusíadas também, é importante que vocês anotem aí, que vocês tenham ideia que é uma epopeia. Uma epopeia. O que é uma epopeia, criaturas? Epopeia é uma narrativa em forma de poema, tá? Então ele conta uma história, mas ao invés dele contar uma história em prosa, ele vai contar uma história em forma de poema. Então, quando você pegar os Lusíadas para ler, tá dando pra ver? Tá dando pra ver, meninas? Putz, eu abri uma página de índice. Aqui vai dar pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver? Quando você for ler os Lusíadas, você vai perceber que ele é inteirinho, escrito em forma de poema. Tô deixando aqui um trechinho para vocês verem. Um trechinho bem pequenininho mesmo, que é só para vocês terem uma noção. Ele é em formato de poema, ok? Mas não são vários poemas soltos e largados ao vento. Não, são poemas organizados que contam uma história. Isso é uma epopeia. E além de ser vários poemas organizados que contam uma história, é uma aventura. Essa aventura conta a história de Vasco da Gama. Vou ver se eu acho uma foto dele aqui, ó, uma imagem dele aqui. Se eu não tiver achado uma imagem dele, vai estar só o nome dele aqui, ó. Mas conta a história de Vasco da Gama e de como ele foi em busca do caminho das Índias. Então, vai contar a história da viagem de Vasco da Gama às Índias. Eu vou falar, e vocês devem lembrar, como é que o caminho de como Camões escreveu esse livro, né? Ele passou por muitas aventuras e foi preciso muito conhecimento para que ele conseguisse escrever isso. Por quê? Ele conta a história dessa viagem, só que junto dessa história ele se utiliza de conhecimentos mitológicos, porque assim, não é só o Vasco da Gama fazendo essa viagem, mas são os deuses do Olimpo decidindo qual seria o destino dos viajantes. Então, assim, eles podem, os navegantes portugueses podem ou não fazer essa viagem. Eles vão ter ou não um destino satisfatório. Qual que vai ser como que eles vão, quais serão os percalços? Eles enfrentarão obstáculos? Além disso, durante a viagem, nós vamos ter uma exaltação da história portuguesa. Isso quer dizer, então, que Camões vai narrar
logicamente pela voz do seu protagonista, Vasco da Gama, a história da nação portuguesa. Então nós vamos encontrar vários trechos históricos, vários fatos importantes da história portuguesa sendo contados nesse livro. Vocês entenderam? Não foi uma tarefa... Meu Deus, vou engasgar. Hoje não tem água, hoje tem todinho. É porque eu falo demais, né, gente? Mas nós não foi um texto fácil de se escrever. Foi preciso muito conhecimento de mundo para que o Camões conseguisse escrever esse texto, ok? Mas antes da gente falar da história, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a estrutura física mesmo dessa epopeia. Eu já comentei com vocês que ele tem 8.816 versos. Vamos relembrar que o verso é cada linha de um poema. Então quer dizer que essa obra-prima tem 8.816 linhas, ok? Todos os versos desse poema são decassílabos. Para quem não lembra o que são os versos decassílabos, eles têm 10 sílabas métricas. Tô colocando aqui para vocês uma foto, tá? Que eu mesma fiz a metrificação de um verso. Se não foi eu mesma que fiz, eu peguei da internet, porque eu tô gravando esse vídeo tarde e pode ser que eu não consiga fazer isso, vocês me perdoem, tá? Mas eu tô colocando aqui para vocês uma foto de um verso dos Lusíadas já metrificado, tá? Vocês devem lembrar o que é um verso metrificado. Mas todos os 8.816 versos dos Lusíadas são metrificados. E todos são decassílabos, ou seja, todos eles têm 10 sílabas métricas, certinho? Eles são divididos em estrofes. Estrofes são os conjuntos de versos, ok? E essas estrofes, todas elas têm 8 versos. Isso faz com que o texto inteiro, né, tenha 1.102 estrofes. Isso quer dizer que são 1.102 estrofes, todas com 8 versos, certinho? Isso é chamado de oitava. Quer dizer que quando nós temos estrofes formadas com 8 versos, nós chamamos essas estrofes de oitavas. Só que o Camões era um cara diferenciado, hein, gente? Não vou mentir, não. O bicho, viu? O homem desgranhento. O Camões, como se não bastasse ele escrever essa história muito louca, ele escreveu toda a história numa rima. A Capitu tá conversando com vocês. Pra quem não conhece, essa é a Capitu, ó. Tá vendo? Pra quem não conhece, essa é a Capitu. Ela gosta de aparecer nos vídeos, gente. Ela gosta, tá? Minha filhota. Mas esse homem desgranhento, ele foi lá e criou um negócio chamado de oitava camoniana. É isso daqui, ó, oitava camoniana. O que é a oitava camoniana? Ele rimou todas essas estrofes da mesma forma. Todas essas estrofes foram rimadas da mesma forma, que é o que a gente chama de oitava camoniana. Eu vou colocar uma foto bem grandona, uma imagem bem grandona aqui, que vai cobrir tudo, que é a foto da primeira estrofe, tá vendo? É a foto da primeira estrofe dos Lusíadas, certinho? Eu vou pegar o livro aqui, ó, pra ler, enquanto vocês acompanham pela tela grandona a primeira estrofe camoniana. Eu gostaria que vocês prestassem atenção enquanto eu leio. Eu não vou estar aparecendo, porque vai estar tudo aí, ok? Então, olha lá, ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Vocês devem estar percebendo que as últimas sílabas da... Gente, eu tô engasgando muito.
as últimas sílabas dos versos, alguns combinam entre si, né? Eu vou fazer risquinhos aí para vocês irem acompanhando. Mas observe, assinalados rima com navegados, que rima com esforçados. Lusitana rima com trapobana, que rima com humana. Edificaram rima com sublinharam. Assinalados, navegados e esforçados, conforme eu tô mostrando aí para vocês, são chamados de rimas A. Tá dando para ver? Lusitana, trapobana e humana são chamados de rima B. Edificaram e sublinharam é chamado de rima C. Aí você pega e peraí, olha eu voltando. Aí você pega e fala assim, ah, Thaís, mas esse cara fez só na primeira estrofe, esse cara não fez isso no resto, capaz que ele ia conseguir fazer isso no resto. E eu falo, quer ver? Quer ver? Deixa eu colocar a imagem aqui de novo. Ó, pá, imagem, sumiu o Titi Thaís. Eu acho que eu tô aparecendo nas bordas. Desconfio que eu esteja aparecendo nas bordas, mas olha aí, ó. Acabei de pegar a segunda estrofe do poema. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei e da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, ó, gloriosas, viciosas, valerosas. Vocês estão acompanhando? Dilatando, devastando, libertando. Parte e arte. De novo. Gloriosas, viciosas, valerosas, rima A. Dilatando, devastando, libertando, rima B. Parte e arte, rima C. Tira a imagem. Falei que esse cara é porreta? Ele fez isso, gente, nas 1102 estrofes. E sim, ele fez a metrificação nos 8.816 versos. Como que ele fez isso? Não tinha televisão, celular e nem Netflix na época, né? Por si só, isso já faz com que ele seja um dos maiores autores de língua portuguesa. Sim. Como se não bastasse, a história que ele conta é sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura textual, ok? A gente falou um pouquinho sobre o poema. Vamos falar agora sobre a estrutura textual, ok? Quando Camões quis escrever esse texto, vocês devem lembrar que a Europa vivia a época do Renascimento, ok? No Renascimento havia uma intenção de se priorizar o conhecimento, a ciência, as artes de forma geral. E havia uma valorização da estética greco-romana, por assim dizer. Uma coisa mais ou menos assim. O que Camões fez? Se ele queria escrever uma epopeia, e a epopeia era a forma como os grandes autores gregos escreviam, então ele devia escrever seguindo a estrutura que esses autores escreviam. Ele foi lá e pegou os grandes modelos. Para quem gostar, para quem quiser pesquisar, vocês podem procurar Ilíada, tá? É um ótimo exemplo. Se ele queria escrever seguindo esses grandes autores, então ele deveria seguir esses grandes autores. Aí o que ele fez? Ele foi lá e escreveu seguindo essa estrutura. Seguindo essa estrutura. Essa estrutura que eu vou falar agora não tem nada a ver com a história, tá? Não é uma separação por capítulos. É como se fosse uma separação por...
uma separação por intenção do autor, tá? É uma separação em 5 passos. A primeira parte a gente chama de proposição. A segunda parte a gente chama de invocação. A terceira parte a gente chama de dedicatória. A quarta parte a gente chama de narração. E a quinta parte a gente chama de epílogo. Na parte que a gente chama de proposição, o Camões ele vai lá e fala o que ele quer fazer no texto. Essa parte, ela dura 3 estrofes. Então, ele vem e conta pra gente que vai ler que ele quer contar a viagem que ele quer narrar, as aventuras de Vasco da Gama quando ele foi às Índias. Na segunda parte, que é a invocação, ele pede, que também dura 3 estrofes, tá? Desculpa. Ele pede a ajuda dos deuses para que ele consiga fazer isso da melhor forma possível. Então, vocês entenderam que tem a ver com a intenção do autor? Não tem a ver com temática, não é capítulo, não é nada. Tem a ver com a intenção do autor. Na terceira parte, que a gente chama de dedicatória, que também dura 3 estrofes mais ou menos, ele vem e dedica a obra, dedica o livro a Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época. Ali, da 10ª estrofe até o meio do canto 10, a gente tem a narração, que é o contar a história propriamente dita. E o final do texto é chamado de epílogo, que é quando ele conta meio que o final da história, sabe? Depois, é aquele 10 anos depois, 1 mês depois dos filmes. Quando a gente fala em uma separação temática propriamente dita, nós temos a separação em cantos. Quando a gente fala em cantos aqui, nós não estamos falando em cantoria, tipo lá, 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 lá. Não é isso. Gente, eu tô muito brega, né? Eu não tenho noção de vergonha na cara mais. A hora que esse afastamento, esse isolamento social acabar, ninguém vai conversar comigo mais. Porque, tipo, eu vou ser a vergonha alheia do universo. Mas eu não sei se vai dar pra mostrar, mas se tiver muito ruim, na hora que eu estiver editando, tiver muito ruim a imagem, eu tiro uma foto e coloco pra vocês verem, tá? Eu tenho um pouco de noção ainda. Mas vocês podem observar que são... Ah, tá muito ruim. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Ah, tá muito ruim. Eu vou tirar a foto e coloco pra vocês aqui, ó. Tá? Tô colocando aqui pra vocês. São 10 cantos, tá? Esses 10 cantos tem mais uma divisão, temática, por assim dizer. É interessante que para quem quiser conhecer a história mesmo e não queira enfrentar os 8.000 versos, que vocês procurem a versão em prosa adaptada pelo Rubem Fonseca, se não me engano. Que é bem fácil de ler. Sinceramente, tem 40 páginas, vocês leriam num tiro, ok? E dando continuidade, bora lá. Vamos começar a falar agora sobre a história propriamente dita. Eu já falei para vocês que ele conta a viagem de Vasco da Gama às Índias. Eu não vou dar resumo de história, não é isso que eu vim fazer aqui. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. O grande foco desse livro, grande foco mesmo, é a exaltação da nação portuguesa. A gente tem que pensar que no período do classicismo, a Europa como um todo chega num período teocêntrico muito grande. Então é um período em que eles... como é que a gente fala isso? É um período em que eles se sentem muito orgulhosos das conquistas do homem, por assim dizer. Inclusive das grandes navegações, das conquistas das colônias e por aí vai. Então era um momento em que o nacionalismo
tava estourando, por assim dizer. Quando os Lusíadas foi escrito, Camões queria essencialmente mostrar que Portugal era uma grande potência. Então, ele usou do texto na voz de seu protagonista para exaltar a história portuguesa, para contar fatos históricos. Tem um fato histórico que é contado, que é narrado lá, que eu gosto muito, que é inclusive a única parte lírica narrada nessa história, que é a cerimônia de beijamão de Inês de Castro, que é interessante vocês pesquisarem, porque isso aparece inclusive na produção humanista de Fernão Lopes. Então aparece a história de de Inês de Castro, que é muito legal. E aparece a história dos brasões portugueses, aparece a história dos reis portugueses, aparece muito quando ele tá em Melinde. E aí ele conta a história dos reis portugueses e dos brasões portugueses pro rei de Melinde. Tem duas partes mais pessimistas que eu acho que merecem atenção assim. A primeira parte mais pessimista é do Velho do Restelo, que tá no canto 4, que eu acho bem legal. O Velho do Restelo, ele faz uma crítica muito grande às empresas às empresas de navegação, porque, segundo o Velho do Restelo, as empresas de navegação, além de destruir a vida dos marujos em prol do lucro, elas também vão contra a fé cristã. Então, se vocês forem pensar, é uma certa reflexão entre teocentrismo e antropocentrismo. Eu achei bem legal. E outra parte muito legal mesmo, e aí eu pensei muito na própria vida do Camões, não sei se vocês concordam, olha se eu tô viajando. É a parte do gigante Adamastor. O gigante Adamastor foi amaldiçoado e ele se torna um gigante de pedra, uma coisa assim, e ele fica localizado no Cabo das Tormentas. Por isso que é uma parte muito, muito tempestuosa da viagem. E aí seria mais ou menos uma crítica ao amor, sabe? Assim, um amor áspero, um amor vingativo. Eu achei interessante. De verdade, assim, eu achei interessante. Chama atenção também o finalzinho da história, que é muito pessimista, em que Vasco da Gama chega na Ilha das Ninfas e lá ele tem acesso ao futuro de Portugal. E ele percebe que Portugal, naquele momento, vivia o seu ápice e que dali pra frente Portugal estava já degringolando, sabe? Assim, ele já tava deixando de existir. Então, assim, a história é maravilhosa, de verdade. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido qualquer parte, eu tô à disposição, tá? Tô aqui pra isso. E é isso, meus amores. Beijão da titia Thaís.